Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos utilizar essa atividade como base, um exemplo, para que você possa transformar essa atividade em outras atividades para as crianças de 5 a 7 anos de idade. Essa página que você está vendo aí é a página de um livro chamado Assim Eu Aprendo Caligrafia, é o volume número 1, da Editora do Brasil. É um livro que eu recomendo para que vocês possam ajudar as crianças com caligrafia em casa e também indico até para professores da alfabetização utilizarem também. Mas o foco aqui é que os pais possam ajudar as crianças, né, com as atividades. Então, caso os pais queiram comprar, esse livro está à disposição nas livrarias, nas principais livrarias do Brasil. Então, vou lembrar o nome, é Assim Eu Aprendo Caligrafia. Esse é o volume 1 da Editora do Brasil. Qual é a proposta dessa atividade? É que nós possamos trabalhar várias atividades em cima desse exemplo. Então, uma atividade que você pode fazer é simplesmente montar um castelo do jeito que está aqui, com as cores, né? Pinte o castelo com as cores indicadas na legenda, assim como está dizendo no enunciado, e pedir para a criança fazer numa folha à parte, né? Mas a gente pode explorar um pouco mais essa atividade baseado no que ela nos propõe em si. Então, primeira coisa que a gente vê aí é o próprio castelo, né? As formas geométricas. Então, você pode recortar outras formas geométricas, então quadrado, círculo, retângulo, né? O retângulo, e mostrar para a criança, né? Identificar com elas quais são as formas e fazer um joguinho. De repente, esconder as formas geométricas em casa e pedir para que elas procurem. Uma outra coisa que você pode fazer é desenhar as formas geométricas com cores diferentes e numerá-las. Nesse jogo, uma espécie de caça ao tesouro, as crianças devem procurar essas formas geométricas e, ao achá-las, dizer: mamãe, papai, vovó, olha, eu achei o triângulo azul com o número 3. Nessa brincadeira, você já consegue trabalhar 3 coisas com elas, né? As cores, os números e as formas geométricas. Outra coisa é também pedir para que as crianças desenhem somente coisas com essas formas. Então, elas só podem usar bolinhas, quadrados, retângulos e triângulos. E as bolinhas, elas devem pintar de vermelho e os quadrados de verde, por exemplo. Dentro daquela estrutura que elas conseguiram imaginar e desenhar, elas devem pintar dessas cores que você deu de sugestão. Não precisa explorar somente essas cores, explorem outras cores, o rosa, o cinza, tons, né, de vermelho, como por exemplo um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, uma cor telhado, que já vai puxando para o marrom, verde claro e verde escuro. Explorem bem as cores. Isso também ajuda a identificar se as crianças têm problemas visuais, ou seja, se elas também conseguem identificar as cores por aquilo que você fala. Então, por exemplo, esse é o vermelho, e ela falar, não, esse é o azul ou esse é o verde, já conseguimos identificar alguns tipos de patologias relacionadas. Então, isso é importante porque também pode se perguntar para a professora se na escola essa criança também identifica as cores dessa forma, né? E assim procurar um profissional adequado para ajustar isso ou tentar entender o que é, né? Outras coisas que a gente pode também fazer é desenhos de uma forma geral, sempre trabalhando formas geométricas. Você pode também desenhar um castelo parecido com esse e pedir para que as crianças pintem os castelos sem que as cores saiam da linha. Nisso a gente vai trabalhar a motricidade fina, ou seja, o movimento que ela consegue fazer com o lápis, o esforço que ela faz com o lápis, a forma como ela escreve, a forma como ela segura o lápis de cor.
E tudo isso observar. Os pais, mesmo não sabendo exatamente o que é, mas observando, podem contar ou para um profissional adequado ou para a professora. E isso ajuda muito no desenvolvimento da criança, principalmente em tempos que as crianças acabam ficando mais tempo em casa, como é essa época de pandemia. E utilizar outros desenhos. O desenho é muito importante, é uma forma de interagir com a criança, lembrando que os pais, quando forem trabalhar atividades a qual a criança vai pintar ou desenhar, os pais também devem pintar e desenhar com elas. Não é simplesmente dar uma caixa de lápis de cor e folhas de sulfite ou de caderno e pedir para que elas desenhem. Isso, muitas vezes, elas fazem no momento de recreação. O que deve ser feito é uma atividade a qual ela deve ser direcionada pelos pais e pelos responsáveis. Então, sugestões de desenhos, de cores, de texturas, por exemplo. Hoje nós vamos pintar somente com giz de cera, amanhã nós vamos pintar com lápis de cor, no outro dia vamos preparar aqui a sala ou o quarto, porque nós vamos trabalhar com guache, que é um outro tipo de textura, e aí a criança começa a trabalhar a ludicidade, as formas, as cores, o movimento dela em relação ao desenho. E isso trabalha o desenvolvimento motor e o desenvolvimento emocional e psíquico dessa criança. Por isso a importância dos desenhos. Desenhos com formas geométricas ajudam bastante, mas podem ser desenhos livres, desde que os pais e os responsáveis também trabalhem essas atividades, ou seja, eles façam essa atividade junto. Essa é uma sugestão para vocês. Estamos aqui no canal, compartilhem, curtam, façam comentários. É importante para que a gente possa juntos crescer e desenvolver as nossas crianças. Um super abraço e a gente se vê no próximo.